A doutora Anísia é a maior médica do Brasil, né? Ela fez uma transformação que nenhum médico brasileiro conseguiu fazer. Ela transformou o brontossauro da psiquiatria agressiva no beija-flor da emoção de lidar, né? Ela pega uma psiquiatria que dava choque nas pessoas, que tratava as pessoas com drogas em altíssimas doses, que trancava os malucos dentro dos hospícios, e ela transforma essa psiquiatria num método de melhoria da saúde, né? Num método de desenvolvimento da mente, desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento do ser humano. Ela, como uma mulher, né, que revolucionou o seu próprio fazer num ambiente machista, patriarcado, também promovendo uma série de mudanças na própria história da psiquiatria e trazendo um elemento tão forte que é a arte, né? Como a arte pode ser esse canal para traduzir subjetividades, né? Nise, ela representa também uma força, é uma força feminina que as mulheres têm lutado há anos, mas principalmente uma força através da esperança e da empatia. Empatia, que é algo natural, mas que pelo sistema a gente perdeu isso, que é fundamental, se afetar pelo outro. Nise fala de afeto, né? Fala de amor como cura e tudo mais. Ela era uma pessoa que ela não se detinha no aspecto externo das pessoas, né, de ver a superficialidade, né? Ela dizia assim, eu não sou bobo, eu quero procurar as riquezas que existem no mundo interno dessas pessoas. Ela fala que saiu da prisão com mania de liberdade, né? Então ela sempre disse que os ateliês eram espaços de afeto e liberdade, espaços de improvisação, né? Então esses pacientes com doença mental grave, com esquizofrenia, com psicose crônica, alguns deles presos há 20 anos, 30 anos, né? Eu tive pacientes que ficaram 58 anos presos, 48 anos presos dentro do Engenho de Dentro. Ela oferece um ambiente positivo, um estímulo, né, de acompanhamento, de colaboração, que ela chama de afeto catalisador, e o espaço da produção livre. Ser mulher, ser revolucionária, apenas existir já é um ato de revolução, de rebeldia frente a um sistema, a uma sociedade que é um projeto histórico de muitos e muitos anos que coloca a mulher como submissa. Então, existir já como mulher já é um ato revolucionário e se impor em qualquer questão frente a esse projeto que é bem estruturado, né, já é um ato revolucionário. Então, resistir enquanto mulher nessa sociedade já é um ato bem revolucionário. Mas Nise da Silveira apresenta isso para a gente. Nise era uma cientista, psiquiatra, ela revolucionou um tratamento, ela influenciou Jung. Então, assim, não foi Jung que influenciou ela que influenciou Jung. Então, ser feminina é ser aquilo que a gente acredita ser e se impor com força, porque o sistema ele é muito bem estruturado e a gente tem que ter o pulso firme, largar um pouco dessa ideia, dessa construção do feminino, de uma mulher, da musa, e ser aquilo que a gente consegue ser, que é para sobreviver. A doutora Nise, com esse trabalho do Museu de Imagem do Inconsciente e o trabalho do Jung, né, a psicologia analítica, ela mostra que a estrutura básica da nossa mente, né, do nosso psiquismo, está organizada em mitos. Então ali tem o mito do dragão-baleia, né? Que são todas essas histórias onde aparece um dragão, onde aparece um bicho enorme, né? Uma grande serpente. Aí essa grande serpente vai e devora a pessoa, né? Devora o herói. Aí ela devora o herói passa por uma transformação e volta melhorado. É que nem o Pinóquio, né? A história do Pinóquio, que era o menino de pau, né? O boneco de pau que aprende a falar e, num determinado momento, ele é engolido por uma baleia, passa um período dentro da baleia e ali ele se transforma, ele se ilumina, né? É da obscuridade mais profunda de onde vem a luz, né? A luz surge da obscuridade mais profunda. A psiquiatria nisiana ensina muito isso.
E as crianças vão sendo contadas essas histórias, né? Vão sendo narradas essas histórias que vão gerando justamente memórias, vão gerando estruturas, né? Para a criançada se desenvolver. Então, todos nós vamos ser engolidos por uma baleia em algum momento. Todos nós vamos ser engolidos por algum dragão em algum momento. E é importante que a gente saiba que isso faz parte da história, isso faz parte do nosso momento, como o Pinóquio, e aí se transforma, se modifica, renasce, né? Volta para a superfície e volta melhor. E assim a nossa atividade mental vai avançando, a nossa cabeça vai melhorando e a gente vai se desenvolvendo como dramas de rituais, né? Dramas rituais, histórias. Mito quer dizer em grego história. A palavra mito quer dizer história. Então os mitos são os primeiros computadores da nossa história. É como a gente armazenou as informações importantes sobre a nossa natureza, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa origem. Então, os rituais e os mitos são as formas mais antigas de armazenamento de informação, de computador, né? O trabalho da doutora Anise tem várias coisas que são absolutamente pioneiras, né? Algumas no Brasil e outras no mundo como um todo. A criação do Museu de Imagens do Inconsciente é uma dessas iniciativas pioneiras. Trata-se do primeiro museu no mundo destinado exclusivamente a esse tipo de coleção, ou seja, uma coleção de obras produzidas por pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. O museu nasce dos ateliês de pintura e de modelagem que a Anise, junto com o artista Almir Mavinier, criou em setembro de 1946. Essa iniciativa dela de abrir essas oficinas, né, foi uma forma de se contrapor aos tratamentos agressivos e considerados por ela desumanos na época, que era o eletrochoque, a insulinoterapia, a lobotomia. Então, ela enveredou por um outro caminho, que era o da terapêutica ocupacional, criando uma dúzia de oficinas de atividades diferentes. Entre essas, a pintura e a modelagem se destacaram logo, primeiro porque elas proporcionavam um benefício terapêutico muito mais rápido do que as outras atividades, e depois que a produção desses ateliês se mostrou de uma quantidade e de uma qualidade formidáveis. A Anise, que era uma pessoa muito observadora, uma pesquisadora, uma cientista, ela logo começou a reunir essas obras e começou a se indagar qual o significado dessas obras para aquelas pessoas que estavam produzindo. E então, é essa ideia de estudo, de pesquisa, que dá origem ao Museu de Imagens do Inconsciente, que ela cria 6 anos depois, em 1952, com essa função específica de ser um centro de estudo e pesquisa que o museu mantém até hoje. Então, a gente tem, além da biografia da Anise, como um eixo, né, das transformações que ela promoveu na sua própria carreira, também pensar a arte como essa linguagem para comunicar coisas, né, inúmeras coisas, inclusive as subjetividades, e também pensar um pouco sobre como o afeto como elemento pode ser também uma grande questão para os nossos dias de hoje, né? O que a gente está precisando humanizar hoje nas relações, nos processos educativos também, né? E para além disso tudo, entender quais são as discussões sobre normalidade e loucura que a gente ainda precisa desmistificar hoje, né? Assim, quais são as questões do nosso cotidiano que a Anise viveu durante toda a sua vida, enfrentou e lutou contra, e que ainda hoje são paradigmas a serem desmistificados. Por exemplo, o preconceito contra toda a diversidade das existências possíveis, né? Bom, eu acho que, enquanto educador, é interessante pensar que uma matéria bruta como essa, que é trazida pelo trabalho da Anise, que vai abordar tanto afeto quanto arte, acaba possibilitando que nós, enquanto indivíduos dessa sociedade, enquanto sujeitos, com que a gente não fique mais se enquadrando e se restringindo a um aspecto social de normalidade.
Então isso faz com que a gente expanda não somente a nossa concepção sobre o que é arte, sobre o que ela pode ser e sobre o que ela vai estar sendo, como também a gente se coloca muitas vezes como uma força criativa que experimenta e se relaciona com esse aspecto da arte, com esse aspecto social e relacional que é tão bem trabalhado e transposto aqui dentro de uma mostra como essa. A pesquisa para fazer essa exposição foi um processo bem intenso. A gente partiu das obras mais conhecidas da Anísio da Silveira, né? Principalmente o livro Imagens do Inconsciente, e com o apoio do Museu de Imagens do Inconsciente, né? Que conhece melhor do que ninguém o trabalho da Anísio da Silveira. Então, a partir desse encontro, dessas trocas com o museu, a gente percebeu que muito já tinha sido falado da Anísio, né? E então percebemos o tamanho do nosso problema e a dificuldade de dar um recorte diferente para essa gigante cientista. E o que a gente apresenta, acho que de diferente nessa exposição, é um encontro com acervos de obra contemporânea, né? Quer dizer, as obras do Museu de Imagem Inconsciente, com um acervo histórico da Anísio da Silveira, com um acervo também histórico do período, dos modernos. Esse encontro com os artistas contemporâneos é um diferencial e uma direção de arte que dá o tom à narrativa que a gente gostaria de comunicar, a partir da qual a gente gostaria de contar a história da Anísio. Como pode o afeto ser revolucionário, né? Então, a gente tem estudado a mostra com muito afinco, pensando que abordagens são possíveis para a gente trazer para o nosso cotidiano, pensando qual a potência de uma exposição como essa nos dias de hoje, né? Assim como o afeto pode ser esse elemento que transforma e mobiliza a nossa vida, por exemplo, né? Eu poderia falar várias coisas que ligam, né, o trabalho e o pensamento da doutora Anísio e do Museu de Imagem do Inconsciente a esse momento da pandemia. Vale ressaltar que uma das coisas que nós estamos assistindo é a eclosão cada vez maior de casos e de pessoas sofrendo transtornos, né, psíquicos decorrentes dessa experiência incomum para a nossa sociedade, do isolamento social, do medo, né, da perspectiva, né, e do grande mundo, da tragédia, que é o grande número de mortes, né, que está atingindo a população do mundo, especialmente a população brasileira. Então, nesse momento, fica muito claro quais são realmente os valores, aquilo que segura, né, vamos dizer assim, a estrutura do ser humano como um ser vivente dentro de um processo de natureza, de meio ambiente, né? E aí nós vamos voltar para aquelas coisas que são os princípios fundamentais da prática do Museu de Imagem do Inconsciente, ou seja, que é a criatividade, que é a liberdade, que é a possibilidade de expressar, né, suas angústias, seus medos, ter uma maneira de você poder desenvolver o seu autoconhecimento, né, ligado ao mundo. Outra coisa que é muito importante, que a Anísio sempre defendeu, é a valorização do mundo interno. Ou seja, quando o mundo externo se desorganiza, né, o fato de você estar bem estruturado emocionalmente, né, e mais equilibrado, isso faz com que a sua resiliência seja muito maior. E a doutora Anísio, ela teve esse insight muito importante, trabalhou com Carl Jung na Suíça, onde ela vê que a arte, a cultura, a dança, o teatro, a música, o desenho, a pintura, a história é para o desenvolvimento humano, né? Para desenvolver as pessoas, para ajudar elas a viver melhor, a sentir melhor, a pensar melhor. Então, eu acho que a doutora Anísio, ela merece um espaço muito importante no atual momento, que é uma crise de saúde mental mundial que nós estamos atravessando, e no Brasil, para as escolas, para as universidades pensarem
que os ambientes têm que ser ambientes favoráveis às pessoas, né? Tem que ser ambientes de afeto catalisador, ambientes de favorecimento do desenvolvimento humano e não ambientes de repressão, violência, né? De encarceramento, de eletrochoques, porque isso realmente não produz nada. Eu acho que a exposição é uma oportunidade para além da questão da pandemia, para que todos nós possamos entender um pouco melhor o que é o nosso inconsciente e fazer as pazes com ele, né? Eu fiz as pazes, de certa forma, com o meu inconsciente, tanto que pesquisei. E isso é um assunto muito inconsciente, a loucura e as diversas anomalias ou questões psíquicas são mitificadas, né? A gente não fala o suficiente sobre isso, a gente não fala sobre isso, né? E eu acho que é muito importante falar sobre isso, é muito importante ouvir os nossos sonhos, é muito importante a gente realmente fazer as pazes com o inconsciente, entender o que é isso.